Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Estamos aí. Gente querida, hoje nós vamos avançando na nossa série de reflexões no mês de dezembro. Essa série que foi projetada para encerrar, todas as séries que nós fizemos ao longo do ano, dentro do nosso tema, nosso mundo, nossa missão. Hoje nós vamos refletir no texto de João capítulo 14. Abra lá comigo. Essa série de reflexões joaninas também, João capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. Todo o texto de João 14 é uma unidade só, mas nós vamos nos concentrar aqui em João capítulo 14, do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 21. João 14, capítulo 14, verso 15, onde nós lemos assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Um dos temas mais importantes que nós exploramos nesse ano, e nós cobrimos 3 séries de sermões para cobrir esses temas, é a busca de valor próprio. Nós falamos sobre isso de muitas maneiras, em especial em 3 séries que nós fazemos sobre o sucesso, sobre o trabalho e sobre o dinheiro, porque essa é uma necessidade legítima, é uma necessidade de todos nós. Mas o problema é como o aquariano ou como o josense busca esse valor pessoal dentro dessa tríade: meu trabalho, meu dinheiro, meu sucesso. O grande problema é que nós, seres humanos, nós todos temos uma busca por valor próprio dentro de nós. Nós queremos saber qual é o nosso lugar, nós queremos saber qual é a nossa identidade, nós queremos saber aonde estamos, como estamos indo. Isso é nosso, isso é próprio do ser humano. A grande questão é que quando nós colocamos toda essa nossa busca por valor alocado na nossa carreira, no nosso status, no nosso dinheiro e no nosso sucesso, nós podemos trilhar um caminho que é como se fosse um beco sem saída. Nós achamos que a alternativa que resolve nossa angústia é ter sempre mais, e nós corremos atrás de mais, mas, todavia, isso não resolve definitivamente o nosso drama interior. É engraçado que esse tema do vazio humano, esse tema que nós exploramos na última reflexão e que nós estamos tocando, tangenciando de novo, ele não é um tema novo e ele não é um tema que aparece apenas na Bíblia. Se você vai para outros campos do conhecimento, como a psicologia, como a sociologia, como a antropologia, você vai encontrar lá esse mesmo conceito. Mas um dos textos que mais me chama a atenção é um texto do século VII a.C., escrito por Platão, num dos seus textos, chamado Banquete com Fédon, onde ele tem uma conversa com um dos seus discípulos, e ele fala assim: os seres humanos são muito interessantes, eles são como vasos, eles podem se sentir plenos e cheios durante um tempo, mas como vasos que têm pequenas rachaduras, pequenas ranhuras, eles vazam. Platão está falando sobre uma experiência aqui que é uma experiência de todos nós, que é mais ou menos assim: nós começamos a nossa vida profissional, nós começamos e temos sucesso, nós fechamos um projeto, nós conquistamos um negócio, nós recebemos uma promoção, nós compramos um imóvel, nós compramos um outro bem, e esse senso de que nós estamos avançando nos dá uma percepção de que nós estamos indo bem, de que nós somos pessoas que temos valor e de que temos uma autoestima resolvida.
Mas é engraçado que mesmo para aquelas pessoas que chegaram muito alto, esse sentimento de ser o bastante, ele não perdura. Você pode fechar um projeto hoje, pode se sentir super bem com isso, mas daqui a amanhã ou depois, eventualmente, nós sofremos reveses, as coisas não acontecem como nós queremos. E então, quando alguém tem um fracasso, quando alguém é despedido, quando alguém perde um cargo, quando alguém perde um bem, quando alguém perde algo, de novo nós nos sentimos como se nós não tivéssemos valor. Um filósofo suíço chamado Alain de Botton escreveu um livrinho pequeno, mas muito perspicaz, chamado A Busca por Status. Ele fala assim: nossa sociedade envia uma mensagem diuturnamente para nós, dizendo o seguinte: a não ser que você prove que é alguém, você continua sendo um João Ninguém. Essa expressão João Ninguém é do tipo, não tenho sobrenome, não tenho identidade, diz respeito a essa sociedade que nos diz assim: nós não temos valor, a não ser que nós provemos que temos valor. Mas note que esse provar o nosso valor é uma coisa que nunca termina. Porque hoje eu posso fechar um sucesso, eu posso fechar um projeto, eu posso fechar um contrato, eu posso vender um produto, eu posso... E o meu chefe vem, bate nas minhas costas e diz: você é o cara, mas daqui a um mês isso tudo pode mudar. Daqui a uma semana esse sucesso pode, esse senso ele pode ir embora. Esses bens que nós conquistamos, eles podem ser dilapidados pela próxima onda de inflação do nosso país. O nosso trabalho ele pode ser perdido, eu posso passar por uma demissão. E então a nossa autoestima ela fica flutuando. Algumas horas nós nos sentimos a pessoa mais maravilhosa do mundo. Outra hora nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Nós estamos buscando valor. A questão é como o Evangelho, como a boa notícia de quem Cristo é e do que Ele fez, como essa notícia ela traz uma resolução definitiva para essa nossa busca de valor. Nós estamos em um bloco de 5 capítulos. E é muito curioso, pense comigo sobre isso um pouco. O evangelista João, ele é o único apóstolo a morrer de morte natural. Nós estamos falando provavelmente de um dos últimos textos a serem escritos do Novo Testamento, provavelmente por volta do ano 90 depois de Cristo. Todos os outros apóstolos já tinham sido martirizados e João, o último apóstolo vivo, está em Éfeso, pastoreando aquela igreja. Ele morre de morte natural lá. E então, antes da sua morte, ele toma papel e caneta e ele se põe a registrar as últimas memórias da última testemunha íntima ocular do ministério de Jesus. É por isso que aquilo que acontece dentro do Evangelho de João, o material chamado joanino, ele praticamente não é coberto por nenhum outro evangelista. Por exemplo, nenhum evangelista fala sobre o lava-pés, apenas João. Nenhum outro evangelista fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, João 17, apenas João. Mas João, ele coloca um foco muito específico na morte de Jesus. Note que o Evangelho tem 21 capítulos e 5 capítulos, 25% de todo o material do Evangelho se concentra em cerca de 3 horas da vida de Jesus. O que acontece no capítulo 13 até o 17 se passa dentro do ambiente da chamada última ceia, que deve ter durado alguma coisa em torno de 2 a 3 horas. João se concentra muito nisso. E então ele diz assim, que no versículo 14, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus chega para eles e fala, rasgado e abertamente: não vou mais estar com vocês. Ele começa o capítulo dizendo assim: não se perturbe o coração de vocês, mas eu vou para o Pai. E ele anuncia a sua partida. E então ele troca aquelas palavras entre Tomé e Filipe: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe pede que ele lhe mostre o Pai. Jesus diz que a própria presença de Jesus revela o Pai e mostra o Pai. E então Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. O Pai enviará um outro Consolador. E então Jesus faz uma promessa. Pense um pouco comigo nessa noite sobre essa promessa. Jesus diz assim: não deixarei vocês o quê? Órfãos. Esse texto é muito significativo, porque até onde nós sabemos, nenhum dos apóstolos que estavam ali, nós não temos registro, eles eram de fato, órfãos. Eram pessoas regulares, como eu e como você. Temos pai, temos mãe, fomos criados numa família nuclear, normal, doriana. Jesus não está falando que ele ocupou um lugar de ausência parental, de falta de pai ou de mãe,
Mas Jesus, obviamente, está usando a orfandade, o conceito de orfandade aqui, para significar um sentimento de desamparo espiritual. Quando Jesus diz assim, não deixarei vocês órfãos, a impressão que dá é que aqueles homens estavam órfãos antes da chegada de Jesus, eles foram acolhidos por uma presença parental, Jesus os chama filhinhos no capítulo 13, e então logo depois, com a saída de Jesus, com a sua morte, ressurreição e assunção, eles se sentiriam de novo como órfãos. Esse texto, ele tem estado comigo durante muitos anos, e ele é muito provocativo, porque quando nós entramos no texto e nós vemos a promessa de Jesus, nós precisamos interpretar o que ela significa na experiência interior dos discípulos. O que Jesus está dizendo assim, eu vou voltar para o Pai, e é muito possível que vocês se sintam tão desamparados como vocês se sentiam antes. A orfandade, a noção de órfão e de filiação, eles não são exclusivos desse texto de Jesus. Escrevendo aos Efésios capítulo 2, Paulo diz assim que antes de Cristo nós estávamos afastados da comunidade, nós estávamos longe de Deus, nós não éramos filhos da aliança, portanto nós éramos órfãos num determinado sentido espiritual. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo também diz que antes de nós termos sido adotados por Deus em Cristo, por meio do Espírito da adoção, nós éramos órfãos espirituais, inimigos de Deus. Então, a noção de orfandade, ela não está apenas nesse texto, ela permeia outros textos do Novo Testamento. E sobre o que se fala, sobre qual é o sentido mais profundo dessa orfandade como uma condição espiritual. Pense comigo sobre como Jesus está empunhando essa metáfora da orfandade aqui. Em primeiro lugar, um órfão não tem vínculos. Ou porque os seus pais morreram, ou porque os seus pais abandonaram, mas o órfão não tem vínculos, ele não tem relacionamentos significativos que o prendam numa teia significativa de conexões. O órfão é alguém que não tem família, ele não tem vínculos. Porque ele não tem vínculos, porque ele não tem essas figuras paternas sobre ele, protegendo, guardando, amparando, o órfão se sente sim desamparado, inseguro, ansioso. Uma criança que tem pais, ela nunca acorda de manhã e fala assim, rapaz, será que vai ter janta hoje? Ela simplesmente tem como certo que aqueles cuidados estarão lá, porque existe alguém sobre ela, provendo, cuidando e protegendo. Mas o órfão, ele tem um futuro que é incerto. O jantar é incerto, o almoço é incerto. Não há ninguém para prover, não há ninguém para proteger. Porque ele não tem vínculo, porque ele não tem segurança, ele também sente que não tem valor. Esse desamparo comunica que, de alguma maneira, ele não é tão importante, ou ele é desimportante. Ele tem um sentimento de desvalor. E é engraçado que, depois de 20 anos ouvindo as pessoas, ouvindo suas histórias, ouvindo de onde elas vieram, ouvindo sobre suas famílias, ouvindo sobre os seus sentimentos e sobre as suas angústias, eu posso te dizer o seguinte: muitas pessoas que têm pai e mãe se sentem tão órfãos quanto se estivessem sendo criadas num orfanato. E isso é a coisa mais interessante que eu tenho observado como pastor. Porque muitas vezes o pai está lá, a mãe está lá, mas os pais, eles não comunicam esse pertencimento, esse vínculo, essa intimidade. Muitas vezes os pais estão lá, mas não comunicam segurança, não comunicam proteção, não comunicam amor, não comunicam aceitação, não comunicam senso de valor para aquela criança. Nesse sentido, nós podemos vir de famílias em que tivemos famílias mais funcionais, pais mais normais, pais que estavam ali, mas nós podemos vir de famílias profundamente disfuncionais. Famílias que falharam gravemente em nos atribuir esse senso de vinculação, de pertencimento e de valor. A grande questão é que, por melhor que seja o seu pai, por melhor que tenha sido sua mãe, o fato é que eles são apenas seres humanos que cresceram, não é verdade? Os pais cometem erros. Nós estamos nos programando para ter filho ano que vem. Eu não almejo não errar.
Isso não existe. Eu sou um ser humano limitado e pecador. Eu sei que eu vou errar. Eu quero errar outros erros, não os erros que meus pais cometeram comigo. Quero errar outras coisas e que Deus me ajude a errar menos. Mas nós não estamos iludidos. Por melhor que tenha sido a sua família, todos nós temos essa ligeira sensação de desamparo e de angústia diante dos enfrentamentos da vida. Todos nós temos esse senso de que estamos um pouco por nossa própria conta e de que, porque estamos por nossa própria conta, nós nos sentimos amedrontados, ansiosos e encurralados, às vezes, nas esquinas da vida. Todos nós nos sentimos um pouco desamparados. É engraçado que como é que um órfão tenta, muitas vezes, compensar esse desamparo e essa falta de valor? Provando a si mesmo. As pessoas que têm o maior sentimento de desamparo são as pessoas que mais têm um desejo de provar a si mesmas. E uma carreira favorável para fazer isso daí, obviamente, se torna essa tríade, né? Trabalho, dinheiro, sucesso. Porque se nós trabalharmos e se nós obtivermos segurança financeira, e se nós tivermos bens, e se nós tivermos uma carreira de sucesso, e se nós formos vistos como pessoas esforçadas que chegaram lá, então nós saberemos finalmente que temos um valor. Então nós saberemos finalmente que somos alguém, que somos o bastante. Então nós sentiremos que temos valor. Mas a grande questão é o seguinte: lembre-se do que disse Platão. As pessoas são vasos que vazam. Eu já pastorei ao longo da minha vida pessoas muito bem-sucedidas em diversas áreas. Pós-doutores, empresários riquíssimos, gente muito afamada nos seus setores produtivos, pessoas que profissionalmente, financeiramente, em termos de sucesso, de status, pessoas que tinham chegado lá. Mas quando você acessa o coração dessas pessoas, quando você as ouve falar, elas continuam sentindo uma necessidade de provar de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Como se elas estivessem trilhando uma jornada que não tem fim. O sucesso de ontem, ele não vale para acalmar a angústia de hoje. As vitórias de ontem, elas não servem para assegurar o nosso valor hoje. Essa pessoa, ela é uma pessoa de sucesso, mas ela sente que tem que fazer mais. Ela sente que tem que vender mais. Ela sente que tem que vencer mais. Ela sente que tem que ser mais. A grande questão é que muitas vezes nós vivemos dentro desse paradoxo. Pessoas que são bem-sucedidas por um lado, do lado de fora você vê uma pessoa bem-sucedida, mas quando você entra um pouco mais nas camadas do coração dessa pessoa, você encontra ali exatamente um órfão. Alguém que ainda carece de vínculos, alguém que ainda sente desamparo, ainda que essa pessoa seja bem-sucedida, ela se sente que não tem valor. É engraçado, quando eu prego sobre essas coisas aqui, eu ouço a mim falando comigo mesmo no púlpito e eu falo, nossa, como essa é a minha história. Como essa é a minha história. Eu não escondo de ninguém aqui da comunidade que queira saber, que queira ouvir do púlpito, que eu tenho uma relação bastante conflituosa com minhas figuras parentais. E que durante boa parte da minha vida, o que eu quis foi conquistar um senso de valor diante dessas figuras parentais. Mas é engraçado que, por mais que você hoje tenha sido um bom filho, por mais que você hoje tenha sido um bom pastor, por mais que você hoje tenha sido uma boa pessoa, nada disso garante o senso de valor de amanhã. Amanhã tudo terá que ser provado de novo, de novo e de novo. Mas Jesus aponta uma solução numa direção completamente diferente. No texto que nós lemos, ele diz assim, versículo 16: eu pedirei ao Pai, eu estou indo para o Pai, eu vou voltar para o Pai, não vou estar presencialmente mais com vocês, mas eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E então faz sentido a promessa do versículo 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Porque no final do versículo 17, Jesus diz assim: vocês o conhecem, pois ele vive com vocês
e Ele estará, como diz o texto aí, irmãos, em vocês. Todo esse trecho do capítulo 14 e mais o capítulo 16 de João, eles nos ensinam mais sobre o ministério e a pessoa do Espírito Santo do que todo o resto do Novo Testamento. Tudo o que nós sabemos sobre o ministério íntimo do Espírito Santo está alocado nesses dois textos, João capítulo 14, João capítulo 16. E aqui nós aprendemos algumas coisas sobre o Espírito Santo, em especial sobre duas palavras que estão no no versículo 16, e que uma delas é muito importante e é conhecida, que é o termo que Jesus usa para referir-se ao Espírito Santo. Jesus usa o termo paráclitos. Paráclitos é um termo da antiguidade que significa como que uma espécie de um assessor pessoal. Muitas vezes nós ouvimos dizer que a tradução do termo é advogado, mas é muito mais do que isso, porque o advogado é o seu conselheiro legal, mas um assessor, um conselheiro, ele é um assessor em todas as áreas da vida. Esse paráclitos era para os governantes ou para os militares uma espécie de um assessor direto que estava ali aconselhando-o 24 horas por dia, dizendo assim, olha, vá por aqui, não vá por ali. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, olha, isso daqui é perigoso, isso daqui é muito bom, olha, isso é uma oportunidade, olha, isso daqui é uma armadilha. Paráclitos, um conselheiro, 24 horas por dia. Jesus define o ministério do Espírito Santo como um ministério não apenas de consolação, mas de direcionamento, como um ministério de parceria nos caminhos da vida. E o termo outro é muito importante. Porque para nós a palavra outro no português é uma palavra que tem múltiplos sentidos. Eu usei essa mesma ilustração de manhã, me permitam usá-la de novo. Se você termina o seu almoço e vai para uma sorveteria, pede um sorvete bem gostoso de chocolate, e você gosta desse sorvete, você gosta tanto desse sorvete que você chega no balcão e fala assim, olha, eu gostei muito do sorvete, me dá outro. O que é que esse outro significa? Significa um segundo sorvete do mesmo sabor, certo? É isso que eu entenderia se eu fosse seu atendente. Se você está experimentando no shopping sapatos, e aí a vendedora vem e te traz uma sandália assim e tal, você coloca no pé e tira e vira para a vendedora assim, olha, você pode trazer outra sandália? O que você está querendo dizer para ela? Que agora você quer uma sandália diferente. Então o termo outro, ele na nossa língua portuguesa, ele é um pouco ambíguo. Mas a palavra no grego aqui é alon, que quer dizer um segundo que é idêntico ao primeiro. Jesus não está dizendo que o Espírito Santo é outro no sentido de diferente. Jesus está dizendo que esse Consolador que virá da parte do Pai é idêntico à presença de Jesus na vida dos discípulos, mas agora não do lado de fora, agora do lado de dentro. Ele diz assim, Ele estará em vocês. E esse texto prossegue de uma maneira muito, muito interessante, porque ele diz assim, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês saberão que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que vocês estão em mim e nós estaremos em vocês. Jesus garante que a presença do Espírito Santo vivendo em nós, no nosso mundo interior, comunica a presença do próprio Jesus sobre nós, comunica a presença do Pai sobre nós e nos garante filiação, pertencimento, vinculamento, segurança, provisão e valor. Por quê? Porque nós não somos órfãos. Por causa do Espírito Santo, nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus. É espetacular a maneira como Jesus elabora em pouquíssimas e compactas expressões, todas elas tipicamente joaninas, o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é explicado ao longo de todo o capítulo. Jesus diz que, no versículo 21, o Espírito Santo vai revelar e manifestar Jesus aos discípulos. No versículo 23, ele vai transformar o discípulo numa morada no qual pai e filho habitam juntos. No versículo 26, o Espírito Santo nos ensina as palavras, nos lembra as palavras de Jesus. No versículo 27, o Espírito Santo transmite, assegura a paz de Jesus no nosso coração. Nos versículos 19 e 28, o Espírito Santo comunica aos discípulos a presença real, sensível de Jesus
na nossa experiência interior. Jesus está dizendo que nosso senso de valor interior, ele é assegurado pelo ministério do Espírito Santo vivendo em nós, nos concedendo valor do lado de dentro, não do lado de fora. As coisas que estão do lado de fora, nosso trabalho, nosso cargo, nosso emprego, nosso título, nossos bens, tudo isso pode ser perdido. Mas esse Deus que vive em nós nos garante aqui dentro de nós, quem nós somos e quanto nós valemos para Deus. É engraçado como esse texto, ele dialoga de uma maneira muito importante com um texto que é um dos meus preferidos de todo o Novo Testamento, que é Romanos capítulo 8, quando Paulo, escrevendo sobre o ministério do Espírito Santo, diz assim: porque o Espírito Santo, o Espírito da adoção, esse Espírito ratifica, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Sabe qual é o nosso problema e por que às vezes o nosso senso de valor, ele oscila tanto? Porque nós nos esquecemos de quem nós realmente somos para a única pessoa que realmente importa. Nós nos esquecemos. Nós temos uma semana ruim, um projeto nosso fracassa, uma venda não se confirma, nós temos a saída de um cliente importante do nosso negócio, nós temos uma quebra de contrato, nós temos alguma coisa ruim, e nós chegamos no final daquela semana com dúvidas a respeito da nossa competência, a respeito da eficácia do nosso trabalho, a respeito do nosso valor. Nós fracassamos, nós somos demitidos, então nós ficamos com uma crise de valor. Será que eu realmente dou conta? Quem é que já não deitou com a cabeça no travesseiro pensando assim: será que eu dou conta? Será que eu realmente consigo? O órfão tem dúvidas sobre quem ele é, mas o filho não tem. O filho sabe quem ele é porque, em primeiro lugar, ele tem vínculos. Em segundo lugar, esses vínculos lhe transferem segurança, pertencimento, descanso, confiança, e por causa disso tudo ele sabe que tem valor. Ele sabe que é valoroso aos olhos do pai. Ele sabe que é valoroso aos olhos dos seus pais. A grande questão é que a Escritura diz assim: o Espírito Santo comunica ao nosso interior quem nós somos na nossa relação com Deus. Então é engraçado que você e eu, nós podemos passar por tempos de fracasso. E nós podemos falhar. Podemos passar por momentos difíceis. E as coisas podem dar errado para nós. Mas sem que isso derrube o nosso senso de valor pessoal e a nossa autoestima. A promessa que está na Escritura não é de que tudo dará certo para nós o tempo todo. Nós não estamos numa bolha. Deus não nos colocou numa redoma. Nós estamos partilhando, em certa medida, da dor, da experiência de um mundo caído. Nós somos protegidos? Sim. Nós somos guardados? Sim. Nós somos livrados? Sim. Mas nós podemos passar por coisas difíceis. Mas o nosso senso de autoestima é protegido, o nosso valor é protegido, o nosso valor é guardado em Jesus, porque isso é garantido pelo ministério do Espírito Santo dentro de nós. Jonathan Edwards, assim como todos os puritanos do seu tempo, eles pregavam frequentemente sobre o ministério do Espírito Santo no coração do cristão. E eles falavam sobre uma coisa muito interessante. O ministério do Espírito Santo é nos garantir que aquilo que nós sabemos afete não apenas a maneira como nós entendemos as coisas, mas afete a maneira como nós sentimos as coisas. Por exemplo, é muito fácil a gente recitar uma teologia de adoção aqui do púlpito, não é? E é muito fácil eu dizer assim: graças a Deus, por causa de Cristo eu sou um filho de Deus. Mas a minha pergunta para você, no final desse sermão, é só uma: é isso que você realmente sente? A partir da sua experiência interior, é isso que você sente? Você sente que Deus colocou realmente sandálias nos seus pés e colocou um anel no seu dedo e disse: esse é o meu filho, que estava morto e reviveu. Vamos fazer uma festa para ele, vamos celebrá-lo. Quando você passa por momentos difíceis, você sente mesmo que você tem enorme valor para Deus?
que aos olhos dele você é importante, e as coisas que dizem respeito a você são importantes. Você realmente sente isso? Quando você passa por vales de angústia e de sofrimento, você passa com o coração descansado e tranquilo, dizendo assim: não, está tranquilo, meu pai não vai se esquecer de mim. Eu não sou um órfão, eu sou uma criança de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Ele está comigo aqui, vai ficar tudo bem. Quando você passa por momentos de espera e que as coisas dão errado para você e para mim, nós passamos por esses momentos e falamos assim: não, está tranquilo, está doloroso, está sofrido, mas Deus jamais vai se esquecer de mim. Ele me conhece pelo nome, Ele me tem na palma da mão. É isso mesmo, igreja, que nós sentimos aqui dentro de nós? É esse mesmo o nosso afeto, o nosso coração? Eu não quero que você saia daqui sabendo mais informações sobre uma teologia de adoção. Eu quero te provocar a perguntar ao seu próprio coração: eu estou mergulhado numa experiência de ser filho e filha de Deus? Estou debaixo desse cuidado? Sei que tenho vínculos, sinto essa segurança, tenho essa proteção? Um dos textos que sempre eu comento aqui do púlpito está nos evangelhos sinóticos, mas não nos joaninos. Se você e eu nós contabilizarmos as palavras de Jesus na cruz, nós vamos descobrir que Jesus falou 7 grandes coisas, as 7 grandes palavras da cruz. Geralmente nós fazemos séries de sermões sobre isso na Páscoa cristã. E todas essas palavras, elas são palavras de muito amor e perdão para com os seus executores, palavras de lamento, mas nunca palavras de reclamação. Mas poucos instantes antes da sua morte, Jesus dispara uma expressão da cruz que nos chama muito a atenção. Porque momentos antes de, como dizem os sinóticos, de render o espírito, Jesus, sozinho encravado na cruz, exclamou o quê? Dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É engraçado que, se você ouvir bem, Jesus fala com a voz não de um filho, mas Jesus fala com a voz de um órfão, de alguém que foi desamparado, de alguém que foi abandonado. A palavra ali no grego é deixado para trás. Quando Jesus lamenta na cruz, ele sente um profundo abandono de Deus. Don Carson diz assim: não era mera poesia e não era uma frase de efeito. Na cruz, Jesus realmente sentiu que o seu vínculo com o Pai foi rompido de alguma maneira que nós, teólogos, sequer conseguimos imaginar ou explicar. Mas uma coisa é conhecida de todos nós na nossa teologia cristã: o porquê Jesus sentiu-se abandonado. Porque Deus agradou-se de pegar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, tudo aquilo que nós fizemos, pensamos de sórdido, sujo e mesquinho na vida. Ele pegou todo esse montante e colocou sobre Jesus na cruz do Calvário. E nós sabemos o que o pecado gera. O pecado gera a morte, o pecado gera a desconexão. Quando Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, ele simplesmente não podia mais obter, conhecer, experimentar aquela paternidade divina sobre a qual ele clamou todas as vezes que teve oportunidade ao longo da sua vida. A Bíblia diz que para que nós fôssemos feitos filhos, Jesus levou sobre si mesmo a nossa orfandade espiritual. Jesus diz na sua palavra: a minha vida ninguém a tira, eu mesmo a dou de boa vontade. Jesus mesmo se colocou nesse lugar de órfão para que nós pudéssemos experimentar da sua filiação por meio do seu sacrifício. A grande questão é que, se nós hoje continuamos nos sentindo como órfãos para Deus, desconhecidos ou ignorados, isso é porque nós não estamos ainda acessando a essência do Evangelho. Nós ainda não chegamos lá plenamente, naquele lugar em que a ficha cai no coração, e eu falo assim: caramba, é real isso. É real. Deus
colocou o seu filho para morrer no meu lugar, para que eu pudesse descobrir o que significa ser um filho de Deus. Eu quero encerrar lembrando um texto do Sermão do Monte. Jesus disse assim: se vocês, pais humanos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Para aqueles que são pais aqui, já são pais, vocês podem pegar o que vocês sentem pelas crianças de vocês e extrapolar isso 1 milhão de vezes. E talvez você esteja agora começando a imaginar todo o amor que Deus tem por você. Para aqueles que são filhos e que ainda não são pais, imagine como seria um pai absolutamente perfeito em todos os seus atributos e características, sempre presente, sempre amigo, sempre amor, sempre compreensão, correção também, disciplina também, justiça também, amadurecimento também. Imagine como seria um pai perfeito. A Bíblia diz que por meio de Jesus é justamente esse o pai que nós temos. Eu quero dizer para você nessa noite, olhando nos seus olhos, o seu valor está assegurado. Não pelo que você pode ou irá fazer, mas por aquilo que Cristo já fez. Nós todos podemos sair dessa espécie de roda do hamster, onde nós ficamos correndo para ficar no mesmo lugar. Nós podemos sair disso, porque conhecemos aquele que nos traz valor definitivo, não do lado de fora, mas aqui dentro. E é com você, Consolador amado, que nós queremos falar nessa noite, acessando a sua presença por meio da oração, falando contigo, ó Espírito Santo de Deus, Deus bendito, Deus trino, revelado na palavra, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja em nós, comunica sobre nós a presença de Jesus como garantido e prometido na Sagrada Escritura. Nos lembra todos os dias quem nós somos. Nós somos filhos e filhas do Pai Celestial, crianças amadas de Deus. Nós somos seus por completo. O Senhor tem seu nome sobre nós. O Senhor colocou na nossa mão um anel que nos diz que nós pertencemos. O Senhor nos colocou uma sandália nos pés que diz que nós não somos mais escravos, desconhecidos. Não, nós fazemos parte da família. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós fomos adotados por um Espírito. Não por um Espírito que nos comunica de novo medo, mas por um Espírito de adoção que nos ensina a orar, dizendo: Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós podemos voltar para casa, para iniciar nossa semana de trabalho. Mas nós não estamos ansiosos ou preocupados se nós vamos provar alguma coisa a respeito de nós mesmos em mais uma semana. Não, nós estamos descansados. Nós sabemos quem somos. Nós conhecemos o valor que o Senhor nos dá. Não o valor do mérito, não o valor nosso, não o valor que tem a ver com o que nós fizemos ou faremos, mas com todo o valor que foi depositado sobre nós por causa do amor revelado na cruz do Calvário. Nos ajuda a descansar, Jesus, na segurança do seu amor. Nos ensina o que significa ser filho de verdade. O filho, ele chega em casa, ele descansa, ele tira as sandálias dos pés, ele senta no colo do pai. A filha, ela se sente protegida, amada, ela se sente incluída, ela se sente vinculada pelo amor do Pai. Nos ensina o que significa sermos filhos, filhos por meio de Cristo, filhos no vínculo do Espírito. Nos ensina o que significa depender, confiar, esperar com alegria no coração. Nos ensina o que significa viver muito além dessa névoa de ansiedade e preocupação a respeito de nós mesmos. Nos ensina, Senhor, o que significa vivermos cheios como vasos que não vazam mais. Vasos que foram completos pelo seu amor, pela sua graça. Quando o Senhor nos diz
dizendo ao teu servo do passado que a tua graça é o bastante para nós, nós queremos dizer sim, sua graça é o bastante para nós, seu amor é o bastante para nós. Nós oramos pedindo, o Espírito Santo nos ensina a sermos filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém.